A gente começa agradecendo, porque eu sempre falo, é melhor agradecer no início, porque a gente não sabe se vai ter tempo de agradecer no final. Então, obrigado por todos que ficaram aqui. Sinceramente, eu estava falando ali com o Thiago, eu não ia apresentar mais. Eu ia pegar todos os slides que o Paulo apresentou e discutir em cima dele. Pegar uma porrada na alma que ele falou ali. Dá para combinar tudinho com o nematóide. Veja só. Vocês sabem quem é esse cara aqui atrás? Esse senhorzinho aqui? Vocês reconhecem ele? Alcides de Carvalho. O pai do mundo novo, dos materiais mais antigos de café. Você imagina esse senhor que já está no Oriente Eterno, olhando para toda a tecnologia que hoje tem o café. Seja ele da produção, seja ele da tecnologia de produção de mudas, de pós-colheita, da qualidade lá do ciência da torra. Quanta coisa evoluiu. Imagina esse senhor que trabalhava anotando, segundo o Paulo, anotando no caderninho, não é isso, Paulo? Esse caderno se perdeu, que isso é história, mas ele anotava tudo que ele fazia no caderno. Imagina ele olhando onde a cafeicultura chegou hoje. Se a gente pegar a palestra do Cláudio Pavotto, do Paulo, do colega de lá, e olhar tudo que eles falou, eu vou falar o seguinte: o nematóide destrói tudo aquilo lá. Tudo! Descobri na palestra do Cláudio que a raiz é um órgão de armazenamento. Se o nematóide destrói a raiz, ele começa a ser tratado como uma praga de armazenamento agora. E percebam. E agora tem diferença entre tratar o nematóide. Bom, quando a gente vai falar de raiz, eu quero discutir com você. Quando a associação entre raiz e nematóide, veio uma pergunta filosófica: quanto tempo dura um minuto? Vocês vão falar 60 segundos na lei matemática. Depende da dor de cada um. Porque quem tem nematóide exíguo é uma dor, melodógeno exíguo. Quem tem melodógeno paranaense é outra dor. Então depende muito da dor de cada um, né? E aí vem o meu primeiro desafio, e isso eu estou falando de verdade, porque eu estou há 3 anos rodando todas as regiões produtoras de café do Brasil, que é falar sobre nematóide. E é sério isso. Veja, é uma questão de conceito. Se eu chamar o mosca de nematóide, não vai nem se ofender. Agora, se eu chamar ele de verme, ele se ofende. Não se ofende? O termo conceitual nematóide e verme dá toda uma diferença na adoção ou não de práticas de manejo, ou adoção ou não de práticas de controle. Pode parecer bobagem, mas não é. Porque veja, isso é verme. E outra, é um verme que eu não vejo, então eu subestimo ele ou negligencio ele. E outra coisa, aqui tem um monte de geração pai de pet, eu estou olhando aqui, né? Eu conheço, de longe. Pai de pet, o Juliano está jogando beach tênis agora que eu descobri. Tá? A bola cai fora da quadra, eu deveria falar fora e falar out. Juliano, eu vi isso. Mas vamos lá. Aí você tá lá, os pais de pet vermifugam os seus animais. O criador de gado vermifuga o seu animal para tratar o que ele come em conversão de carne ou leite. E o que é isso que tem dentro dele? Nematóide. Então o conceito para esses outros interações é verme. Para a planta, nematóide eu negligencio, né? Outra coisa, olha a interação que o pessoal não controla. Controla, todo mundo toma o seu vermífugo de amplo ou de diferentes aspectos de ação sobre os vermes. E aí eu vou dizer, pela primeira vez, ou depois de muitos anos, ou não, é pela primeira vez, né? Nós temos disponível nas prateleiras em dezembro, vai estar lindo isso, tanto princípios ativos diferentes, químico, contra um número considerável de organismos biológicos para tratar vermes que atacam as plantas. Então, os meus vermífugos vai ser de amplo ou curto aspectos, de longo período de duração ou curto período de duração. Saber usar essa informação e transformá-la em conhecimento por hectare vai ser o grande charme, né? Então, nematóide é verme. E a outra coisa que me dificulta manejar nematóide, ou verme de solo, ou vermifugar a planta, que é o conceito de comum e o que é normal. Veja, se eu considero uma planta da raiz assim, normal, eu estou correto.
Isso é normal. Raízes, abundância de raízes finas, vivas e ativas. Então aquele que eu quero jogar o cálcio, todos os nutrientes no solo para ser absorvido vai ser aqui. Considerar isso aqui normal está errado. Veja, se eu vou em qualquer região de produtor de café, converso com os mais antigos, todo mundo vai falar: ah, isso aqui é normal ter no café e nunca me atrapalhou. Se isso aqui é normal, ele não vai entrar com medida de controle. Se eu considerar isso normal, eu não tenho controle. Se eu considerar isso normal, eu começo a controlar isso aqui, porque eu sei que cada batatinha dessa, né, que o pessoal chama no sul de Minas, é um verme que tem lá. E se é verme, precisa ser controlado. Isso aqui é comum. O de lado de lá é normal. O meu objetivo em áreas com alta infestação de nematóide é transformar 100% de lá? Não é porque eu sei que eu não vou conseguir. Nunca e nenhum produto vai eliminar 100% dos nematóides. Mas eu vou desbalancear, ter mais raiz e menos nematóide no sistema radicular. Porque quantos por cento, 2,2 milhões de hectares tem de café plantado no país? Quantos por cento faz tratamento para nematóide? Não chega a 15%, na melhor região do país. A taxa de adodação. Aí eu vi o Paulo mostrando o dado do SESB lá de soja. Pega a região do Mato Grosso, do Goiás, quantos por cento faz tratamento, algum tipo de tratamento para controle de nematóide no suco de plantio? Mais de 90%. Então aqueles dados que a gente vê da soja também tem o quê? Redução de fator biótico, que é um verme que está no solo. Não é só adubação que ele fez no manejo, é o manejo de vermes de solo que parasita a raiz da planta. Então, uma conta simples. E isso se vocês pegarem todos os dados, desde os congressos de café do IPC, tudo que tinha publicado. Planta tratada com qualquer tratamento, entre porta-enxerto, nematicida químico, os mais bravos, que tinham os organofosforados, carbamatos, até os biológicos, tempos modernos, os nematicidas modernos hoje. A diferença entre a planta tratada e a não tratada é entre 5% a 25%. A diferença. Se eu pegar hoje uma média de 10% numa área de qualquer um, média de 30 sacos por hectare, a Santa Leite bateu 102 sacos por hectare, não foi? Vamos lá, média de 30. Se eu falar 10%, eu estou falando de 3 sacas, não é isso? 3 sacas vendidas a R$2.000, R$6.000. O melhor tratamento para nematóide juntando químico e 2 aplicações de biológico não custa R$1.000. Compensa ou não compensa tratar minha raiz? E por que eu não trato? Porque eu negligencio um verme que está interagindo e sendo fator decisivo em altas produtividades. Bom, informação da academia. O gênero meloidógeno, a hora que você mostrou aquele gráfico da migração da semente que chegou no Jardim Botânico da Holanda, passou para a França e chegou no Brasil, chegou no Amazonas e depois chegou no Rio de Janeiro. Meloidógeno, só uma informação sem importância, mas o gênero meloidógeno, esse ser vivente aqui, ó, ele foi descrito pela primeira vez no Brasil. Então o RG dele é brasileiro, porque ele foi descrito na antiga província do Rio de Janeiro, Meloidógeno exíguo. Então hoje existem 105 espécies, apenas 3 têm importância para o café. 3. E aí uma pessoa que mora no meu coração, e mora do lado de dentro, não do lado de fora, o Jaime fala, ou é exíguo, ou é os demais. Jaime fala, ou eu exíguo os demais. Tem diferença? Tem. Um é menos agressivo, o outro é mais agressivo para a planta de café. Preciso mandar para fazer laboratório? Não, pessoal. Nematóide é presença e ausência na tua área. Se você tem, você trata. Se você não tem, você não trata. Manda para o laboratório? Não. O que diferencia? É eu olhar a diagnose. Exígua vai atacar somente e só as raízes absorventes. Aquelas raízes pastadeiras que está crescendo. Que por sinal são as raízes que têm absorção de nutrientes. Se eu não preservo essa raiz, eu não absorvo com eficiência os nutrientes. Fala para mim se isso aqui é comum ou é normal. É comum.
Não pode considerar isso como uma raiz normal. Ela é normal, Paulo? Não vai ser eficiente. O Paulo falou muito bem. A raiz tem que ser eficiente na absorção de água, nutriente e tudo que tiver no solo. Se eu trato isso como normal, eu negligencio todo um processo. Ó, isso é exíguo. Vamos lá. Se isso está crescendo no meu solo, concorda comigo que a raiz é um sistema de irrigação à inversa? A irrigação você tem a adutora e você tem os ramais distribuindo água. Na raiz você tem as células absorvendo água, jogando na adutora e jogando para a parte aérea. Os meus ramais estão comprometidos. Uma vez uma raiz parasitada, seja qualquer pontinha dela aqui, ó, essa daqui, por exemplo, veja, o nematóide parasita ali, ela cresce um pouquinho e deixa 500 ovos na frente. Com o passar do tempo, a saia do meu cafeeiro vira um campo minado de ovos de nematóide. Passou perto uma raiz do nematóide parasita. Meloidose exígua. Aqui já fica diferente. Se eu não estou vendo aquilo que eu vi lá atrás, já não é exígua. Já passa a ser paranaense. Esse aqui a dor é maior. Esse a dor é maior. Porque diferente do outro que ataca as radicelas, esse aqui vai atacar a minha adutora principal e principalmente vai destruir as radicelas sem parasitá-las, mas ataca a adutora principal. Meloidose paranaense é um hipócrita muito parecido sintoma. E ele cria esse encurtiçamento na raiz, tanto nas mais novas quanto as mais velhas, ele cria esse sintoma. Isso aqui é mudas parasitadas por meloidose paranaense. Aí eu compro uma muda, estou procurando as batatinhas na raiz, não acho, mas tem um engrossamento no sistema radicular. Estou levando um fator biótico de grande poder de destruição. A área com meloidose paranaense, olha só os sintomas. Não tem raiz. Não tem raiz e dentro da raiz tem esse sintoma, tem esse monte de verme agora. Se o pai do Paulo, que é médico, olhasse isso aqui e eu falasse para ele que fosse o intestino do filho dele, ele mandaria tratar ou não, Paulo? Olhando desse jeito. Você está entendendo? Se fosse na área médica, olhando o intestino de uma pessoa, eu trataria na hora. Mas como é um vegetal, eu vou deixar de tratar porque eu estou negligenciando isso. E só adiantando, conhecendo o nematóide, ali tem 10 nematóides naquele pedacinho de raiz. Cada nematóide coloca 500 ovos a cada 25 dias. Imagina quantos ovos estou deixando num pedacinho de solo. Olha lá, ó. Vamos pensar na eficiência da raiz que o Paulo trabalhou anteriormente. Ali tem 6 fêmeas de meloidose. A fêmea fica obesa depois que entra, tá? Então, 6 fêmeas. Aqui é a eficiência da raiz. Ela tem que absorver aqui, isso aqui é uma radicela, e tem que passar por ali. Então não é só a barreira mecânica, é a barreira também de danos que esses vermes infelizes causam dentro da planta. Só para você ter noção de comparação, essa pontinha é a boca do nematóide, do verme, que está aqui, e ele vira uma máquina de produzir ovos, né? O que é normal e o que é comum. Eu não quero isso aqui. Em hipótese alguma, o lado direito de vocês. O que a gente tem que buscar na preservação do sistema radicular, de forma geral, é que a gente tenha maior volume de raízes sadias sem a presença. Vamos lá. Cada ponto de vista é a vista de um ponto. Se eu apresentar isso aqui para o pessoal da nutrição, eles vão falar que esse cafeeiro foi mal nutrido. O pessoal da fisiologia vai discutir a parte hormonal dele, falando que houve uma grande produção de etileno, desfolha da planta, isso e aquilo. O pessoal da nematologia vai dizer o seguinte: o sistema radicular está comprometido. Alguma coisa na raiz está apresentando esses sintomas na parte aérea. Aí pode ser peão torto, pode ser cochonilha, pode ser vários fatores, inclusive e principalmente nematóide. Quer ver? Tudo que foi falado anteriormente. Quando é que o nematóide mais interfere na parte aérea da planta? É quando ela tem dreno na parte aérea. E o dreno é um fator decisivo. Tomateiro. Produziu, lançou, cresceu a parte vegetativa, não era dreno. Na hora de enchimento de fruto, entrou em colapso. Melão.
cresceu, lançou fruto para o ramo, número de frutos para o ramo. Na hora que vai deixar a massa mais dura e doce, que exige do sistema radicular, a planta entra em colapso porque não tem raiz. Porque está comprometida com os nematóides. Bananeira lança raiz quando tem o cacho, até o lançamento do cacho. O cacho foi lançado, ela paralisa o crescimento de raiz. Se eu não proteger aquelas raízes até o lançamento do cacho, geralmente a bananeira tomba. Olha como isso aqui se encaixa com a informação que o Paulo trouxe. Veja, quando é que os nematóides são mais atuantes no solo? Estou falando do nematóide que sai do ovo e migra em direção à raiz. Só no período da seca. É onde há a maior taxa de crescimento de raiz, geralmente no período inverno seco. Então, os nematóides, está lá. O que é azul é período chuvoso, o que é seco, período cor goiaba, isso aqui? Não, vermelho. Vermelho, azul e vermelho. Seco, chuvoso, seco e chuvoso. Aonde é que os nematóides mais estão presentes no solo? Aquele nematóide que saiu do ovo e migrou em direção à raiz. Justamente no período da seca. Por quê? Porque o Paulo explicou antes, aonde há a maior taxa de crescimento de raiz, porque eu não tenho dreno na parte aérea, a raiz está estimulando o crescimento dela e está liberando certas substâncias que faz o nematóide sair do ovo. Como que eu vou transformar essa informação em conhecimento por hectare? Quando é que a gente começa a entrar com o manejo de controle de nematóide? Na maior parte das áreas. Aprendemos que tinha que ser no início das chuvas. O início das chuvas está aqui. Na epidemiologia, a boa parte dos nematóides já destruiu o que tinha destruído de raiz e já está dentro da raiz. Viu como que a nossa lógica de manejo não se encaixa com a fisiologia ou com a fenologia da planta? E como que eu vou trazer isso para os dias atuais? Bom, nos dias atuais eu tenho várias ferramentas de controle de nematóide. O que eu tinha no passado, vocês esquecem, eram nematicidas que tinham meia vida no solo, no máximo de 45 dias e no mínimo de 15, que era o TENIC, Alticarbo. Aí sim fazia sentido eu entrar no início das águas, porque ele tinha 45 dias, eu tinha que aplicar esse nematicida para ele preservar um pouco de raiz para garantir o meu enchimento de fruto com eficiência. Na hora que eu disponibilizo no mercado um nematicida que tem uma meia vida no solo de no mínimo 8 meses e no máximo 300 dias, veja que a minha ferramenta modifica agora. E ela pode ser aplicada no seco, eu posso aplicar o quanto antes, porque eu vou quebrar essa curva de crescimento dos nematóides no solo. Se essa ferramenta pode ter uma meia-vida maior, eu consigo quebrar a curva de crescimento. Teve outra informação que é da academia, a gente tem que colocar isso na forma prática? Porque muitos perguntam, bom, se eu tratar esse ano, eu posso deixar de tratar o ano que vem? Não é uma pergunta comum? Se eu usar um químico, por exemplo, esse ano, eu abaixo rapidamente a população de nematóide no solo, eu posso deixar de tratar minha raiz no ano que vem? A resposta é não. Veja, eu coloquei aqui nematóides por 200 ml de solo. 200 ml de solo, que é centímetro cúbico, a mesma coisa, mas é um copo americano. É um copo de beber cerveja. Então é a quantidade de nematóide num copo de beber cerveja. A próxima vez que você sentar no boteco, vocês vão olhar, vocês vão entender isso aqui. Olha lá, se eu começo com 50 nematóides, 60 dias depois, que eu inoculei 50 nematóides, já multiplicou. A taxa de multiplicação dele, de 60 para 240 dias, quanto que foi? 1.074%. 1.724%. Se eu pego minha população inicial do solo com 450, a multiplicação é menor. O que isso quer dizer de forma prática? O gênero meloidógeno, que é o principal gênero que parasita as raízes do cafeeiro, ele põe em média 500 ovos a cada 25 dias. Média. Ele pode ter a capacidade de pôr até 2.000 ovos. Isso quer dizer, se ele percebe que tem muita raiz,
e não tem o controle, o que ele vai fazer? Ele aumenta a taxa de multiplicação dele. Aí, toda aquela raiz que eu paguei e é custoso produzir raiz, ele destrói no intervalo curto de tempo. Essa é uma informação simples da academia transformada. E por que eu tenho que tratar todo ano? Ok? E é só destruição de raiz, ó. Vocês vão olhar uma planta dessa, vocês vão falar que foi efeito da adubação. Mas não, foi um efeito abiótico de destruição de raiz. Planta 1, 2 e 3, da esquerda para a direita, e de cima para baixo, 1, 2 e 3. A destruição do sistema radicular foi muito agressiva. E aí a diferença entre a raiz 1 e a raiz 3, a raiz superior e a raiz inferior, é de 75% de massa. Só que a hora que você avalia a qualidade dessa raiz, você vai perceber que o que sobrou de massa é raiz grossa. E não é a raiz que serve para nada, é só fixadora. Então a destruição é quase 100%. E no entanto a planta ainda continua viva. Pensa no ser resiliente que é o cafeeiro. Mas dá um estresse nela de seca, morre na hora. Então eu tenho que controlar um fator abiótico que interfere inclusive em tudo. Taxa hormonal do cafeeiro, absorção de água, de nutriente, porque eu estou destruindo algo que o Paulo trabalhou por mais de 40 minutos, preservação de sistema radicular. Na hora que eu vejo os dados de adubação, eu vou começar a perguntar, você colocou o fator de correção nematóide no solo? Porque se eu tiver o nematóide no solo, aquelas taxas de absorção de nutrientes vai ser diferente. Ou a relação de nutrientes vai ser diferente. Esse é o detalhe. Não trouxe, agora que a gente está trabalhando neles, a gente fez os dados, você pediu, moça. Os nematóides interferiram principalmente na relação entre nutrientes. A absorção houve, talvez um mais ou menos, mas a relação entre eles modificou dentro de um padrão de comportamento. Viu? Eu fiz, né? Outra coisa na fisiologia. Essa aqui foi a brincadeira do doutorado. A gente mediu o IRGA. IRGA é um aparelho que o Cláudio Pagotto adora. Né? Não sei se adora ainda. Adora, né? Tem uma taxa de absorção, eu sou de fotossíntese, que a planta comporta durante o dia da manhã, ela vai fechando, a gente chama de fechar o estômago, não sei se eu estou usando a terminologia correta. Só que a planta que tinha nematóide, 23 minutos antes, ela diminuiu aquelas taxas. Então, parasitismo de nematóide no sistema radicular é muito semelhante a um déficit hídrico. Por isso que as murchas ocorrem em plantas com nematóide, parasitado por nematóide. Ela fecha os estômagos antes e ela diminui a taxa. 23 minutos pode parecer pouca coisa, mas 23 minutos acumulando todo dia na planta pode ter um efeito diferente. Então, o que eu quero de um sistema radicular? Densidade e comprimento de raiz. Densidade e comprimento de raiz finas e absorventes. Pode ir no campo agora e cavucar na raiz de vocês. Onde tiver meloidor resígua, vocês vão ver que a raiz começa a crescer e é parasitada e morre. Vocês vê folha no chão e vê fruto no chão e dá valor. Mas vocês vê raiz nascer, crescer e morrer? Não vê. Então vocês não dão valor nesse sentido, que é produção de raiz. Qualquer raiz lançada na seca, e ela lança raiz, em áreas com infestação de nematóide é destruído no intervalo curto de tempo por causa do parasitismo. Se o ciclo dele é de 25 dias, essa raiz já perdeu toda a função dela, é muito menos que isso. Então eu não quero somente raiz, eu quero que ela esteja alta densidade dessas raízes absorventes e comprimento de raiz, para que ela faça a pastagem, pastoreio aquele solo o mais eficiente possível. Ok? E qual que é a relação ideal entre raiz e parte aérea? Já pararam para pensar nisso? Na soja temos informações disso, nas outras culturas anuais tem. E para o cafeeiro tem essa relação ideal? Eu posso falar, porque eu sou quase um tatu canastra já hoje. Tanto eu cavuquei solo. Vocês já viram como que o sistema radicular do arara é bruto? E aqueles dados mostraram na primeira apresentação mostrou que ele come mais do que todo mundo. A taxa de absorção de nutrientes dele é mais. Por isso que às vezes a gente coloca na mesma adubação para o arara tem que ser diferente. Já viram o sistema radicular do IPR 100? Ele é bruto.
ele é viçoso, ele explora bem o solo. Já o pessoal do acaiado, mundo novo, é bem menor o sistema radicular, seja tanto em profundidade quanto em comprimento. Então, qual que é a relação ideal entre o sistema radicular de um cafeeiro e a parte aérea? Olha que coisa mais linda. Tudo que se jogar aqui, você estava nesse dia, não estava, Cláudio? Tudo que se jogar aqui é comida e bebida, né? Tudo. A eficiência, e olha a raiz, brancas e ativas, sem nematóide. Aí pergunta o vigor que estava essa planta. Era um espetáculo. Então, o que a gente quer de um sistema radicular é isso. Quais são os desafios para a gente ter isso? Primeiro, entender a praga. Já descobri que era uma praga de armazenamento, mas vamos lá. Esse ser vivente, ele põe 500 ovos a cada 25 dias. O ovo nos solos pode sobreviver por até 2 anos. Passou uma raiz perto dele, ele resolve sair do ovo e migrar em direção à raiz. Veja só, ele é um maratonista de 2 centímetros. Ele não se locomove no solo mais do que 2 centímetros. Isso muda muitas práticas, inclusive de falar que cultura na entrelinha controla o nematóide embaixo da saída do café. Não controla. Porque ali você tem uma área de mata competição que faz isso. A outra informação, depois que ele entra na raiz, ele completa seu ciclo e 25 dias depois põe uma massa de ovos de 500. Como que utiliza essa informação? Primeiro, se ele tem uma fase de solo, os meus vermífugos ou nematicidas vai ter que atuar na fase de solo, ou no ovo ou no verme que sai do ovo. Já quando ele entra dentro da raiz, tem que ser um produto sistêmico. O que isso quer dizer? Com todo respeito aos biológicos, que são muito eficientes, eles não são sistêmicos. O que isso quer dizer, por exemplo, com Pratilencos, que é um outro nematóide, que ele pode completar seu ciclo de ovo a ovo dentro da raiz, o biológico não pega, não aceita ele, não vai acertar ele. Então, ao saber disso, eu tenho que pensar na minha forma de manejo. Biológico vai atuar aqui e no juvenil. O químico no juvenil e de forma sistêmica, quando ele é sistêmico. Se ele vai atuar de forma sistêmica, ele quebra o ciclo do nematóide. Aí qual biológico escolher? Né? Primeiro é respeitar a fenologia da planta. Isso foi discutido nas apresentações anteriores. Se a minha fase de enchimento de fruta é principal, e isso foi mostrado lá, que é a maior parte que absorve nutrientes e tudo mais, eu tenho que preservar a raiz o quanto antes, não somente a partir de outubro ou novembro. Então a fenologia tem que ser respeitada. Porque aqui está mostrando, a maior parte dos nutrientes são absorvidos em NPK, estou falando de NPK na fase de expansão e engranação. Veja, se eu vou começar a preservar a raiz a partir de novembro, eu já perdi setembro e outubro, que era o período da seca, porque os nematóides no solo destruíram a minha raiz e eu não percebi isso. Então, quanto antes, e qual ferramenta eu vou utilizar para fazer isso? Né? Biológicos, ou eles atuam sobre os ovos do nematóide, ou eles vão atuar sobre o juvenil, que é aquele verme que sai do ovo. Então, o biológico ou atua aqui no ovo, e tem biológicos de alta eficiência para fazer isso, ou vai atuar nesse pequeno verme que sai do ovo. Só que qual que é a condição de um biológico para se estabelecer no solo? Eu tenho que dar condições para ele. E eu só vou dar condições para ele a partir realmente do início das águas, ou do meio das águas para frente. Se eu aplicá-lo antes desse solo, ele não se estabelece. E se ele não se estabelecer, eu perdi dinheiro ou diminui a eficiência dele. Isso eu não quero. Então, se eu quero preservar a raiz, sim, a partir de novembro, dezembro, é uma opção de cada um. Mas a lógica que foi mostrada nas apresentações anteriores é: preserve o sistema radicular o quanto antes, para na hora que tiver a fase de dreno, que é a parte aérea, que é o enchimento de fruto, eu tenho raízes preservadas. Já o químico,
Quando presente no solo, ele entra na solução do solo. O nematóide passa sobre a água da partícula do solo, a molécula química é absorvida pela cutícula, entra e faz conhece algum pé de citros, alguma planta que não seja enxertada? Não existe. Citricultura usa porta-enxerto, a viticultura usa porta-enxerto, a maioria das fruticulturas usa porta-enxerto, porque elas trabalham com patógeno de solo ou para ganhar qualidade na parte aérea. Agora veja, se eu tenho meloidóide paranaense na minha área e eu tenho certeza que ele nunca vai sair dali, não existe isso, e ele pode chegar a 1,5 metro de profundidade com tranquilidade, porque você viu que ele só ataca as raízes mais grossas, aquelas raízes que têm os xilemas maiores, não é isso? Para absorver uma água em profundidade, eu tenho que mudar meu modo de manejo. Então a minha sugestão é o seguinte: se eu colocar, e eu sei que você já fez essa pergunta para outra pessoa, você vai fazer para mim depois. Se eu colocar somente nematicida, os disponíveis no mercado que estão lançados ou os que vão ser lançados a partir de outubro, novembro, eles vão percolar no solo no máximo 40 centímetros. 40, 50 centímetros. Não desce mais do que isso. Não adianta. É característica da molécula, aquelas logo de caudal, aquele monte de significados que existe. Não desce. O que a gente sugeriu para o pessoal, e eles adotou a prática, principalmente na região de Franca, Ribeirão Corrente, onde tem muitos problemas com o meloidóide paranaense, foi: vamos arriscar aplicar o produto também no fundo do suco de plantio, uma profundidade um pouco para baixo de 40 centímetros. Mas qual produto? Um produto que tem meia vida acima de 8 meses. Se ele tem meia vida acima de 8 meses, com 8 meses a planta já desceu, em teoria, a muda 40 centímetros no solo? Já desceu. Por que eu não posso aplicar o biológico? Lá não tem as condições ideais para o biológico se desenvolver. Então eu aplico a molécula química, que na hora que vem a umidade ela espalha. Porque como que eu descobri isso? O sujeito plantou a muda e o paranaense veio comendo de baixo para cima. O meloidóide paranaense veio comendo de baixo para cima. E nós fizemos a sugestão para ele, ele aceitou o desafio e houve um perfeito desenvolvimento de muda logo depois. O detalhe é o seguinte: eu preparo o suco de plantio e aplico o químico no fundo do suco de plantio. Então eu tenho 50 centímetros mais 50, em teoria, de proteção de química. Por um ano porque em culturas perenes, o único momento que eu tenho a oportunidade de mexer no solo e baixar a população de nematóide o principal momento seria no plantio, né? Que não tem culturas de cobertura ou intercalada. Esse aqui, também na região de Ribeirão, não, esse aqui é Franca. Ele já tinha fechado o suco de plantio. E aí a gente conversando isso no congresso passado de café lá em Franca, falou: já fechei, o que eu posso fazer? Se você tivesse condições de aplicar no fundo, seria o ideal. Aí o sapão é muito doido, é um ideiudo, né? Engatou uma mangueira no subsolador, o suco já estava fechado, o que ele fez? Vai lá, acelera, vai. Ele aplicou lá no fundo do suco de plantio. O mais gostoso é ele ligar agradecendo como veio as plantas depois do plantio. Ela ficou homogênea ao longo, ela não ficou salteada, né? Então ele quis aplicar, aplicou no fundo. E aí, o ideal é eu fazer um tratamento com biológico nas mudas antes do plantio, que é a base de bactérias, que ela vai colonizar todo o sistema radicular, já fica protegido. E logo depois eu faço um tratamento químico sobre a muda, numa faixa de 50 centímetros a cada lado. Com isso eu crio uma proteção biológica e química naquela região onde a raiz vai explorar nos primeiros anos. Veja, se surgir qualquer nematóide que sair do ovo, ele vai encontrar uma barreira química no primeiro momento, depois uma barreira biológica. E aí a gente começa as perguntas: os químicos são compatíveis com um herbicida? São. Posso aplicar? Pode, mas se defitoxidase não é o nematicida, é o herbicida. Porque eu estou recomendando passar sobre a muda. Aí você tem um resíduo de herbicida
de um que não poderia passar sobre a muda, você dá fitotoxinas na planta. Aí você coloca 200 litros por hectare de calda, que é o volume ideal. Outra pergunta que me foi feita a campo: posso aplicar aqui está o verão, que é o que tem, tá? Não é propaganda não, é o que tem disponível hoje. Agora também tem o Vaniva, que tem nova durabilidade no solo. Posso aplicar com adubação foliar? Tecnicamente eles são compatíveis. Da questão de ponto de vista de aplicação, posso ou não? Quando você aplica um adubo foliar, qual que é o volume de calda que você utiliza? Baixíssimo, né? Vai molhar o chão? Não. Então, eles são compatíveis, só que a tecnologia de aplicação não permite. Porque o produto químico tem que chegar no solo. Aí é entre 150 e 200 litros de calda por hectare. Então, as respostas têm sempre um sim e uma vírgula explicando por que não. Então, são compatíveis, mas depende. Os químicos hoje disponíveis no mercado são compatíveis com os biológicos? Pode aplicar junto? Todos. Todos. Não tem problema nenhum. Formas de aplicações as mais diversas, pessoal. Gotejo, gosto muito, seja na planta adulta, seja na planta menor. Quando eu quero ganhar o operacional da propriedade, esses bicos do amarelo, do azul para frente são excelentes, que eu passo de um lado. Estou terminando, falei que eu podia dar tempo para ele, né? Passo o operacional, eu passo de um lado, faço a aplicação na faixa de 1 metro. Os químicos hoje disponíveis no mercado podem ser aplicados sobre matéria orgânica? Pode. Então não precisa varrer aquele chão para ser aplicação, tá? E atinge um volume legal de calda. Quando que eu tenho que tratar nematóide? Eu tenho que preservar a raiz o tempo todo. Se eu tenho que preservar a raiz o tempo todo, é do plantio até quando eu faço o esqueletamento, que eu destruo com certeza o sistema radicular. Então, quando que eu trato? Todo ano eu trato contra nematóide. A gente tem que começar a pensar raiz, tratamento de raiz, o ano, todos os anos. Porque a gente só pensa na parte aérea, mas quem sustenta uma parte aérea, com certeza é um bom sistema radicular, é a base, né? Aqui é o bico passando, só mostrando. E aí a gente está numa casadinha hoje, que é o seguinte: nematóide e fungo de solo. Todo mundo joga a culpa no fusário. Vamos jogar a culpa nele, mas tem vários outros fungos de solo que destroem o sistema radicular. Mas você olha, é fusário. Para facilitar o diálogo com todo mundo, vamos jogar a culpa no fusário. Fusário e nematóide é mais ou menos uma briga entre o Putin e o Trump. Os dois têm o dedinho na bomba atômica. Se eles resolverem entrar em discussão, morre raiz. É mais ou menos isso. E aí eu estou com uma outra, a gente está começando uma outra pesquisa, que toda vez que você faz um tratamento para nematóide, você não atinge somente o meloidóide, que é o principal nematóide do cafeiro, mas você atinge outros gêneros de nematóides que são fitoparasitas de raiz. Aí estou falando de helicotilencos, rotilencos, pratilencos. O que isso quer dizer? Tem nematóide que ele não penetra na raiz do cafeiro, mas ele fica fazendo perfurações na raiz. Essas microperfurações facilitam também a entrada de patógenos de solo. Então vocês vão observar que vai diminuir outros nematóides, não somente o alvo, que é o meloidóide, mas vai diminuir, e aí vai diminuir a incidência de patógenos de solo, fungos de solo, que causa podridão na raiz. Tá bom? Uma outra pergunta que me fizeram lá atrás. A gente tem uma grande preocupação de falar: o químico destrói nematóide benéfico do solo. Isso é verdade. Dos 100% de nematóide no solo, 5% mais ou menos, no máximo, são parasitas de planta. O restante são tudo bioindicadores de qualidade de vida do solo. Se a gente começasse a usar os nematóides como bioindicadores, sabe aqueles negócios de enzima que tem na soja? Não precisaria nada. Os nematóides são bioindicadores da qualidade de solo. Então o pessoal pergunta: os químicos matam esses nematóides de vida livre? Matam. Deixa eu fazer uma outra pergunta: os biológicos são seletivos por acaso? Não. Então a gente tem essa noção de que só é químico que é ruim, mas os biológicos também não é seletivo só para nematóides parasitas de planta. Então também vão pegar. Então o que eu gosto de trabalhar com a agronomia? Deixar o romantismo de lado e ser o mais técnico possível. Tá? Não vou criticar uma ferramenta ou outra. Agora sim eu me apresento.
Esse é meu nome, e Norbert, tá? Costumo dizer sempre, minha mãe deve ter me registrado com depressão pós-parto, que não é possível um ser vivente dar um nome desse pra uma criança, né? Eu falo que por isso que a primeira namorada foi a que eu casei, que eu não tinha condição de me apresentar para outra mulher que aceitasse esse nome, né? E eu sou servidor público há 20 anos do Incapé, que fica no Espírito Santo, e aqui está meu telefone, caso tenha alguma dúvida do que eu falei, ou falei alguma besteira e quer ser hater comigo no WhatsApp, eu também aceito, a gente cruza uma prosa lá e a gente conversa. Meu muito obrigado a todos.